Muito bem, alunos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Rafaela Pinheiro, professora do componente de Educação Física. Vamos descobrir aqui comigo o que nós temos para a nossa aula? Aula 8, revisão e avaliação. Muito bem, então chegou o momento de você revisar os principais conteúdos dados até aqui, para vocês poderem fazer uma ótima avaliação. Então vem comigo. Muito bem, então nós iniciamos aqui os nossos conteúdos, falando a respeito de um tema super importante, que é a atividade física. E a atividade física, como vocês observam aqui, ela está inserida ali no nosso dia a dia, em diversos contextos, no nosso tempo livre, quando a gente vai, por exemplo, se deslocar, para ir ali no supermercado, para ir para a escola, para um cinema. A gente está a todo momento movimentando o nosso corpo e, consequentemente, fazendo atividade física. E o que eu posso entender como atividade física? A atividade física é todo esse movimento que o nosso corpo é capaz de produzir, que gaste energia acima dos níveis de repouso. E o que são níveis de repouso, professora? Imagina que você está parado, deitado ou sentado, seu corpo não está se movendo. Ele está ali trabalhando, mesmo que você não se mova, ele está trabalhando e gastando energia. Então, esse gasto energético que ele está produzindo naquele momento estão em níveis baixíssimos. Por quê? Porque o seu corpo não está em movimento. Mas a partir do momento que você varre uma casa, que você brinca, que você caminha, anda de bicicleta ou faz qualquer outra atividade do seu cotidiano que você precise se movimentar, então esse gasto energético que está sendo gerado é maior do que os níveis de repouso, ok? Então, todo esse movimento que seu corpo é capaz de produzir, que gasta energia acima dos níveis de repouso, é considerado atividade física. Então, vamos ver aí na cartela o que fala, sobre a nossa atividade física. Então, a atividade física também está relacionada, como vocês vão observar aí na cartela, com a aptidão física, que diz respeito à capacidade que uma pessoa tem de executar com o mínimo de esforço possível, tanto atividades físicas consideradas mais simples do cotidiano, quanto atividades estruturadas, como exercícios físicos e esportes. Então, essas atividades aí do cotidiano, que geram um gasto energético maior do que nos níveis de repouso, que nós consideramos como atividade física, todas essas ações estão relacionadas à aptidão física. E a gente vai ver que a aptidão física, que todos esses atributos aí, eles podem derivar não só de uma vida fisicamente ativa, mas também de uma herança genética, do estado de saúde daquele indivíduo e também de como ele se alimenta, da qualidade da alimentação desse indivíduo, ok? E de acordo com o Ministério da Saúde, vocês vão observar aí que o Ministério da Saúde, ele divide, na verdade, em dois conceitos a aptidão física. Uma está relacionada à performance, ao desempenho, e a outra está relacionada à saúde, a aptidão física relacionada à saúde. E quando eu falo de aptidão física relacionada à performance e ao desempenho, como vocês vão observar, está relacionada, então, aos atributos que são necessários para que você consiga desenvolver ali uma melhor performance na execução das atividades físicas, seja elas no lazer, no trabalho, nos exercícios físicos ou nos esportes. Lembrando aqui que exercícios físicos é diferente de atividade física. Atividade física é todo o movimento, toda a função que o nosso corpo ele é capaz de exercer, que gera aquele gasto energético maior do que nos níveis de repouso. O exercício físico ele já diz respeito a ações, a exercícios onde vai haver um planejamento, um objetivo a ser alcançado, ok? Então, é diferente atividade física para exercício físico, tá certo? E quais são os componentes da aptidão física relacionada ao desempenho esportivo? Ou a performance? Nós temos a agilidade, que é a habilidade do nosso corpo de mudar de posição de uma maneira rápida, de forma a controlar ali os movimentos corporais.
Temos também a velocidade, que é o ato de realizar ali um movimento ou cumprir uma determinada distância em um curto período de tempo. Então, quanto menor o tempo e eu consigo alcançar uma maior distância, eu estou falando ali de velocidade, ok? O outro componente dessa aptidão física é o equilíbrio, né, que é a capacidade de manter a postura do corpo ereta enquanto se está parado ou então quando você está em movimento. Então, imagina que você vai fazer uma caminhada, você vai correr, você precisa ter o equilíbrio para poder você executar essa ação de uma maneira ótima, né, de uma maneira otimizada. Porque se você não conseguir ter equilíbrio, o que vai acontecer durante essa ação? Você corre o risco de cair, de sofrer uma queda, né? Temos também a potência, que é a utilização da força rápida, e aqui eu relembro aquela função, por exemplo, ali do corredor, né, de 100 metros no atletismo. Então, para aquele corredor ele ter a potência, ele precisa, na verdade, ter a potência bem trabalhada, justamente para que ele faça essa explosão na hora que ele ouve o sinal ali para poder ele sair, fazer a largada dele. Então, ele precisa o quê? Ter força, ter potência, explosão na hora da sua saída, para que ele ganhe tempo ali e consiga executar essa tarefa, né, chegar ao objetivo de percorrer, né, esses 100 metros o mais rápido possível, tá certo? Outra habilidade, outra competência também que nós temos que desenvolver é a coordenação, né? O que eu posso entender como coordenação? É a habilidade de utilizar os sentidos junto com os movimentos do corpo, que, por exemplo, a gente pode utilizar aqui de forma conjunta 2 ou mais partes do corpo, né? Imagina que você vai fazer ali um polichinelo. Você tem que abrir as pernas e os braços e depois fechar as pernas e fechar os braços. Então, eu estou coordenando o movimento dos membros superiores e membros inferiores, né, numa mesma ação, no mesmo exercício. Então, eu preciso ter a coordenação motora ali bem trabalhada para executar essa ação. E temos também o tempo de reação, que é a quantidade de tempo que o indivíduo, que aquele sujeito vai levar para reagir àquele estímulo, né? Para se movimentar ou para reconhecer, então, a necessidade de realizar aquela ação. Então, ainda falando sobre o exemplo lá do corredor, né, de 100 metros, por exemplo, do atletismo, quando ele vai sair, ele vai fazer a largada, ele primeiro ouve, né, um som e ele tem que reagir, ele tem que ter esse tempo de reação dele muito rápido, responder ali aquele estímulo para que ele consiga, né, sair de uma maneira mais rápida ali para alcançar o seu objetivo. Tá certo? Então, esses são os componentes da aptidão física relacionada à performance e ao desempenho. Ou seja, são características do nosso corpo que eu preciso desenvolver para poder me dar bem ali em algum determinado esporte, né? Quando eu quero performar em algum esporte, eu preciso ter essas qualidades ali bem trabalhadas, tá certo? Agora, falando sobre aptidão física relacionada à saúde, nós vamos entender como aptidão física relacionada à saúde os atributos considerados fundamentais para uma vida ativa e saudável. Isso porque os elementos descritos, né, envolvem aspectos que influenciam na prevenção de doenças, na disposição para executar as atividades cotidianas e na construção de uma vida com mais autonomia e longevidade. Então, a aptidão física relacionada à saúde vai comportar ali os componentes da aptidão, né, como força e resistência muscular, como vocês vão observar na cartela, flexibilidade, aptidão cardiorrespiratória, composição corporal. Ou seja, são elementos super necessários para que a gente consiga, né, manter a nossa saúde, a nossa qualidade de vida. Agora, falando sobre força e resistência muscular, que é o primeiro componente citado aí da aptidão física relacionada à saúde. A força muscular é a capacidade dos músculos de gerar força máxima em uma única contração. E a resistência, né, é a capacidade de sustentar essa contração por um período
prolongado. Então, para executar ações no meu dia a dia, eu preciso ter força nos meus músculos e resistência também para sustentar aquela ação por um período maior. Então, relembrando o exemplo ali de subir, né, lances de escada, para fazer essa ação eu preciso o quê? Ter força nos membros inferiores, né, para que eu possa subir esses lances de escada, e eu preciso ter resistência muscular para que eu consiga sustentar essa ação por um bom tempo, tá certo? Então, daí a gente já começa a perceber a importância da força e resistência muscular para a nossa saúde, não só para essa ação, obviamente, mas para as demais do nosso dia a dia. E quais são os benefícios para a saúde ao melhorar essa capacidade física? Melhora na capacidade funcional, ou seja, eu consigo realizar os movimentos do meu corpo ali de uma maneira mais otimizada, prevenção de lesões, controle do peso corporal, uma vez que eu estimulo, né, o trabalho ali muscular, eu acabo gerando, né, um gasto calórico maior, consequentemente eu reduzo o meu percentual de gordura e adquiro esse controle do peso. Né? Redução do risco de doenças crônicas também é um benefício para a saúde. Agora, quais são os exemplos, né, que eu posso utilizar de atividades para desenvolver essa capacidade? Temos aí treinamento com pesos, né, que nós conhecemos como musculação, exercícios calistênicos, que vão fazer exercícios ali utilizando somente o peso corporal, como flexões e agachamentos. São os exemplos básicos aí para treinar força e resistência muscular. Agora, falando de flexibilidade, é a capacidade de mover as articulações através de uma amplitude completa de movimento. Ou seja, a flexibilidade vai acontecer nas partes móveis do nosso corpo, né? Onde o nosso corpo é capaz de fazer esses movimentos aqui, ok? E quais são os benefícios para a saúde que eu consigo adquirir melhorando a minha flexibilidade? Eu consigo prevenir lesões, melhorar a postura, né, reduzir dores musculares e articulares, e também aumento ali da eficiência dos movimentos, uma vez que eu consigo ampliar mais essa minha articulação, né, ampliar os movimentos, eu consigo também ter uma maior eficiência ao realizar diversas tarefas. E quais são os exercícios que eu utilizo para poder melhorar essa capacidade? Alongamentos estáticos e dinâmicos, yoga e pilates. São 3 exemplos aí que nós conseguimos observar, né, para melhorar essa capacidade chamada flexibilidade. Agora, falando de aptidão cardiorrespiratória, vai se referir à capacidade do coração e do aparelho respiratório de funcionar de uma maneira correta, adequada durante a execução da atividade física. Então, é um fator super importante para que a gente consiga desenvolver esses exercícios. E quais são os benefícios para a saúde? Melhora da saúde cardiovascular, aumento da capacidade pulmonar, controle ali da pressão arterial, porque o seu sangue ele vai estar conseguindo, né, fazer o seu ciclo ali dentro do nosso corpo de uma maneira otimizada, redução também do risco de doenças crônicas. Quais são as atividades que eu desenvolvo para melhorar essa capacidade? Atividades aeróbicas, como corrida, ciclismo, natação, são exemplos aí que nós podemos utilizar. Agora, falando da composição corporal, né, refere-se principalmente ali no equilíbrio, né, do nível de gordura corporal e também da distribuição de outros elementos, como ossos, músculos, órgãos e tecidos. E quando eu melhoro minha composição corporal, eu ganho como benefícios para a saúde a melhora na minha saúde metabólica, o meu organismo ele passa a reagir melhor, controle do peso corporal, redução também do risco de doenças relacionadas à obesidade. E quando eu melhoro uma capacidade, qual é a inter-relação entre as aptidões físicas, né? Como a melhoria em uma área pode influenciar positivamente outras áreas?
Então, por exemplo, quando eu desenvolvo a força muscular, eu consigo, consequentemente, melhorar também a resistência cardiorrespiratória. Como é que isso acontece, professora? Lembra que o nosso coração, ele é feito de quê? De músculos. Então, se eu fortaleço esse músculo, né, cardíaco, obviamente ele vai conseguir trabalhar de uma maneira melhorada, né? Consequentemente, né, essa resistência cardiorrespiratória, ela também vai ser otimizada. Ok? Então, quando eu melhoro, por exemplo, a minha flexibilidade, eu melhoro também a execução de alguns exercícios, ou melhor, de exercícios ali de força, por exemplo, no agachamento, né? Quando eu vou fazer alguns exercícios ali voltados para a musculação, por exemplo, eu consigo alcançar uma amplitude melhorada de movimento, fazendo o exercício corretamente e atingindo ali o objetivo que se quer durante aquele exercício. Tá certo? Então, são aí alguns exemplos que a gente pode utilizar de como, melhorando uma capacidade, a gente consegue também desenvolver outras capacidades relacionadas à nossa saúde. Agora, eu vou trazer aí um videozinho para vocês a respeito de como que a gente consegue avaliar essas capacidades, né? 2 exemplos. Vamos lá. O desenvolvimento da aptidão física relacionada à saúde é muito importante para um estilo de vida saudável. A melhora da aptidão física, ela previne doenças, ela melhora a nossa autonomia e ela faz com que a gente realize com melhor qualidade as nossas atividades de vida diária. Podemos destacar, por exemplo, entre alguns componentes que estão relacionados à aptidão física, né, relacionada à saúde, a flexibilidade, a força muscular, a resistência cardiorrespiratória e também a composição corporal. Então, desenvolver esses componentes, eles são importantes desde a nossa infância até a nossa velhice. Além disso, monitorarmos como os nossos níveis de aptidão física relacionada à saúde durante a vida é fundamental. Vou dar um exemplo aqui, que temos um equipamento onde ele mensura a nossa composição corporal. Então nós conseguimos saber se o nosso percentual de gordura, quantidade de gordura do nosso corpo, está dentro do esperado ou não para a nossa faixa etária. Claro que esse é um equipamento de laboratório, não é tão comum encontrarmos esse tipo de equipamento, mas para isso existem algumas fórmulas indiretas, como por exemplo, nesse caso da composição corporal, o nosso índice de massa corporal. Então, de uma forma muito mais fácil, nós conseguimos saber em que nível que nós estamos com a nossa aptidão física relacionada à saúde, né, nesse componente da composição corporal. Claro que o mesmo vale para todos os outros componentes. O importante é que a gente sempre esteja atento e acompanhando isso durante todo o nosso desenvolvimento. E entre os profissionais de educação física, é fundamental que eles estimulem, através do esporte, dos jogos e a brincadeira, essa prática esportiva, o exercício físico, para que a gente possa desenvolver esses componentes. Muito bem, então vocês conseguiram observar aí a importância, né, de se avaliar essas capacidades físicas para que a gente consiga acompanhar como é que estão os níveis aí da nossa saúde, né? E essa questão, por exemplo, das capacidades físicas, elas são importantes, só relembrando aí, que não só para o desenvolvimento ali de alguns esportes, né, do empenho nesses esportes, mas principalmente para a nossa saúde, porque vão nos ocasionar, vão resultar aqui em autonomia para que a gente consiga executar as tarefas do nosso dia a dia, que são super importantes, e principalmente nos livrar, né, de aspectos relacionados às doenças que podem se instalar caso a nossa saúde ela fique mais debilitada, justamente por conta dessas capacidades que não são ali estimuladas, desenvolvidas no nosso dia a dia, tá certo? Então, vocês já sabem que para desenvolver essas capacidades, o que a gente tem que fazer? Exercício físico, atividade física, colocar o nosso corpo em movimento para melhorar essas capacidades e, consequentemente, também melhorar a nossa saúde. Tá certo? Então, eu espero que vocês tenham conseguido aí relembrar os principais tópicos, né, dados a respeito desses temas e nos vemos numa próxima oportunidade.